Celebração em homenagem a antepassados. Palavras de Meishu Sama. Fé e Liberdade. Publicado no livro Evangelho do Céu, volume 1. Ensinamento de Meishu Sama. Fé e liberdade. Há no mundo vários tipos de religião, algumas mais, outras menos notáveis, as quais podem ser classificadas como grandes, médias ou pequenas. Todas, sem exceção, se consideram superiores e julgam as demais inferiores. Por essa razão, proíbem os adeptos de manter contato com as outras, afirmando que são crenças demoníacas. Além disso, temem o próprio Deus no qual acreditam e dizem que não há salvação para quem divide a sua fé entre dois credos. Algumas religiões são, nesse aspecto, extremamente rigorosas, a tal ponto de os seus pregadores ameaçarem com terríveis infortúnios, doenças graves, perda da própria vida ou até a morte de toda a família, caso algum de seus membros manifeste o desejo de converter-se a outra crença. Por incrível que pareça, essa espécie de fé, bastante comum nas veneráveis e antigas religiões, ainda hoje se manifesta até nas mais recentes doutrinas. Vemos assim que em matéria de liberdade de pensamento há muitos pontos para aprimorar, pois persistem resquícios de feudalismo, não só no campo social e político, mas também no religioso. Por isso, quero esclarecer a questão da liberdade da fé. Nenhuma instituição religiosa deve jamais cercear o livre-arbítrio de seus membros com o objetivo de defender os próprios interesses. E ameaçá-los com castigos de ordem espiritual é um ato realmente imperdoável. Vou citar um exemplo para elucidar bem essa questão. Certa vez uma pessoa procurou-me dizendo que há muito tempo fazia parte de um núcleo religioso, mas, apesar de uma devoção fervorosa, lutava constantemente com problemas de doença, e a família não conseguia livrar-se da purificação da pobreza. Tais fatos a fizeram ir aos poucos perdendo a fé. Quando, porém, quis abandonar a crença que professava, o dirigente a ameaçou com predições terríveis. Por isso, incapaz de tomar uma decisão, viera me consultar. Expliquei-lhe, sem receio, que a religião à qual pertencia não ensinava a verdade. Portanto, quanto mais cedo a deixasse, melhor seria. Infelizmente, há, no mundo, religiões que recorrem ao terror, a fim de impedir a redução do número de seus seguidores. Na messiânica, contudo, há absoluta liberdade de ação e os adeptos podem tomar a decisão que desejarem. Ainda mais, sempre digo aos membros que procurem conhecer outras organizações religiosas. Se encontrarem alguma que julguem superior à messiânica, podem a ela converter-se sem medo de incidir em pecado. A vontade de Deus é exclusivamente que os homens se salvem e se tornem felizes. Respeito. As pessoas mais esclarecidas sempre comentam que a messiânica não critica outras religiões e por isso a veem com muita simpatia. Na verdade, ela abrange todos os demais credos. Então, tecer comentários poucos elogiosos a eles seria como se depreciasse a si mesmo. Estando, pois, cada uma das religiões existentes incluídas na messiânica, sempre e sem objeção alguma, sugiro que as estudem e as pesquisem tranquilamente. Nunca coloco obstáculos a nada. Essa minha postura nasce da plena convicção que deposito nos princípios que prego. Sem motivos para duvidar, a confiança se torna absoluta, não havendo, portanto, o que temer. Foi também o mesmo princípio de fé e segurança na messiânica que me levou a colocar na primeira igreja estruturada por mim o nome de Sekai Meshiakyo, Igreja do Messias para o Mundo.
Importou-me apenas tratar-se de um patrimônio da humanidade, que nunca cria antagonismos ou qualquer outro tipo de confrontação. Muito pelo contrário, é um conjunto de preceitos que procura unir e reunir, eliminando rivalidades para levar o mundo inteiro ao encontro de Deus. Opressões. Um ponto importante a ser considerado é que a censura constitui uma forma de opressão. Assim, então, se alguém, usando de sua autoridade ou de algum outro recurso, ameaçar os demais homens, atrelando-as a preceitos ou mandamentos, conseguirá apenas efeitos temporários. Chegará, infalivelmente, o dia em que as consequências dessas atitudes opressivas ficarão evidentes.